UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 5 e nessa aula nós vamos estudar sobre o conjunto dos números reais. Nós vamos fazer aqui exatamente o que nós fizemos lá na parte de conjunto dos números naturais. Como que nós fizemos lá? Nós apresentamos uma série de axiomas e propriedades na qual um número natural precisa satisfazer para poder ser chamado de número natural. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos estudar uma série de axiomas e várias propriedades na qual um número real precisa satisfazer para ser considerado um número real. Ou seja, lá no conjunto dos números naturais, nós desenvolvemos toda uma teoria e nós poderíamos ter desenvolvido essa teoria sem ter mencionado a palavra número natural, né? Porque qual foi a intenção lá em números naturais? Apresentar uma teoria bem sólida na qual um número natural fosse considerado um número natural dentro daquele conjunto de axiomas. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, o que você vai ter que fazer de agora para frente? Você vai ter que imaginar que você não conhece os números reais. Tá? Imagina que você nunca viu os números reais na sua vida. Qual é o intuito dessa aula? Nós vamos apresentar uma série de axiomas e propriedades da mesma maneira para que um número real seja definido um número real dentro desse conjunto de axiomas. Tá certo? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui que a maioria desses axiomas e propriedades são propriedades que nós já usamos na nossa vida diária, né? Desde quando você começou a aprender matemática lá na escola, no ensino fundamental, você já utiliza essas propriedades, só que qual que é o intuito aqui da disciplina de análise nessa parte? É provar por que aquelas contas são feitas daquela maneira. Tá? Por exemplo, regra de sinal. Você aprendeu regra de sinal lá no ensino fundamental, né? Mas até hoje, nos seus estudos em matemática, você provou por que a regra de sinais funciona daquela forma? Certamente não. Então aqui, na disciplina de análise, nessa parte, nós vamos provar por que as contas que você está acostumado a fazer, por que elas são daquela maneira, né? Ou seja, nós vamos demonstrar todas as contas. Bom, então nesse capítulo, nessa parte, nós adotaremos o método axiomático para apresentar os números reais. Isto é, faremos uma lista dos axiomas que apresentam o conjunto dos números reais como um corpo ordenado completo. Tá? Aqui apareceu algo que talvez você nunca tenha visto na sua vida. Ó. Esse substantivo aqui, corpo ordenado completo. Provavelmente, corpo você já tenha estudado na disciplina de álgebra, né? Em álgebra 2, talvez. Porque em álgebra você estuda estruturas algébricas, né? Por exemplo, grupos, anéis e depois corpos. Né? Então, esse corpo é exatamente aquela estrutura algébrica de corpo que você viu na disciplina de álgebra. Depois fica algo que provavelmente você nunca viu ainda, que é a relação de ser ordenado e a relação de ser completo. Então agora você não vai ter só um corpo, você vai ter um corpo que é ordenado e completo. Tá? Em miúdos aqui, sintetizando, o que vai ser para nós um corpo ordenado completo? Vou resumir de maneira bem rápida, porque nós vamos definir tudo isso de maneira bem sólida, tá? Um corpo ordenado completo, ele vai ser para nós um conjunto, que ele vai ser um conjunto como se fosse muito desejado, no sentido de que esse conjunto vai fazer com que eu consiga executar essa conta lá dentro, tá? Por exemplo, ó, no caso o conjunto dos números naturais, né? Quem que é o conjunto dos números naturais? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Será que eu consigo fazer todas as contas que eu quero fazer, que eu desejo fazer, aqui no conjunto dos números naturais? Será que eu consigo? Por exemplo, vamos fazer a conta 2 menos 4. Você sabe fazer 2 menos 4. Quanto que é 2 menos 4? É menos 2, né? Bom, mas menos 2 é um número natural? Não. Então eu não consigo fazer essa conta aqui dentro do conjunto dos números naturais. Perceba? Então, quem que vai ser o corpo ordenado completo? Vai ser aquele conjunto extremamente desejado, na qual qualquer conta que eu queira ou que eu precise fazer, na verdade, eu consigo fazer lá dentro. Tá? Então, ele precisa ter tudo que eu preciso de execução de conta. Então, em miúdos, é isso que é um corpo ordenado completo. Mas é claro, nós vamos sair do zero, sem saber nada, muito menos sem saber o que é um número real, e nós vamos construir todos os axiomas até chegar no corpo ordenado completo. Agora a questão, surge naturalmente uma pergunta. Existe um corpo ordenado completo? Ou seja, será que existe um conjunto na qual eu consiga fazer qualquer tipo de conta lá dentro?
Eis a questão, tá? Ou melhor, ó, partindo dos números naturais, porque perceba que aqui nós já fizemos um exemplo de que os números naturais ele não tem propriedades suficientes para que eu consiga fazer muitas contas lá dentro, né? Então, partindo dos números naturais, seria possível, por meio de extensões sucessivas do conceito de número, pegar a construção dos números reais? Ou seja, será que, se eu sair dos números naturais, será que dá para, por exemplo, fazer contas e ir completando esses conjuntos anteriores aqui, para que lá na frente eu consiga o conjunto dos números reais? Será que eu consigo fazer isso? A resposta ela é afirmativa. A gente consegue sim fazer esse tipo de trabalho aqui no meio, né? E desenvolvendo os conjuntos numéricos desde o conjunto dos números naturais e completando ele até chegar no conjunto dos números reais, né? Então, naturalmente, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar os naturais, depois nós vamos, através dos naturais, completar um pouco mais ele, porque perceba que os naturais não têm os números negativos. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, 2 menos 4 aqui nos naturais. Só que perceba que eu consigo fazer a conta 2 menos 4 onde? Nos inteiros. Nos inteiros eu consigo fazer essa conta. Então, nós completamos um pouco os naturais, chegamos nos inteiros. Só que os inteiros agora tem como eu fazer todas as contas aqui dentro? Por exemplo, se eu posso fazer, sei lá, 3 dividido por 2, será que eu posso fazer contas de divisão aqui dentro dos inteiros? Não consigo. Então, nós vamos fazer o quê? Completar um pouco mais o conjunto dos números inteiros para adquirir o próximo conjunto, né? O próximo conjunto é os racionais, né? Ah, agora será que eu consigo fazer todas as contas aqui no conjunto dos números racionais? Bom, eu consigo fazer todas as contas que eu fazia nos naturais e nos inteiros, né? E agora aqui eu consigo fazer todas as divisões. Aí você imagina, nossa, então nós encontramos esse conjunto desejado, de corpo ordenado completo, tá? Bom, ainda não, tá? Falta uma coisinha para a gente conseguir completar o conjunto dos números racionais até o conjunto dos números reais, que vai ser o corpo ordenado completo, tá? Por exemplo, eu consigo calcular raiz de 2 dentro dos racionais? Raiz de 2. O resultado, raiz de 2, imagina que é x. Essa raiz de 2 existe aqui dentro dos racionais? Não, porque a raiz de 2 é um número irracional, perceba? Então, ó, elevar a raiz quadrada em todos os números racionais não vai me retornar necessariamente números racionais. Então, por exemplo, essa conta de elevar a raiz quadrada, eu não consigo fazer aqui no conjunto dos racionais. Então, eu preciso completar um pouco mais o conjunto dos racionais para conseguir chegar no desejado conjunto dos números reais. Então, perceba que a parte crucial aqui desse desenvolvimento de ir completando os conjuntos anteriores vai ser onde? Vai ser aqui, ó, tá? Vai ser a passagem do conjunto dos números racionais para o conjunto dos números reais. E quem que nós devemos adicionar ao conjunto dos números racionais para conseguir os reais? É o conjunto dos irracionais, tá? Então, o que nós vamos ver depois é que o conjunto dos números reais, ele é a união dos racionais com os irracionais, tá? Então, os reais, ele é esse conjunto aqui. Talvez você possa estar perguntando sobre essa notação também aqui, ó. Por que eu não usei a notação I, né? Porque perceba que lá na escola, no ensino básico, foram nos apresentados que a notação dos números irracionais é o I, tá? Mas, na verdade, esse I ele não existe em matemática. Essa notação ela não existe. Outra questão, mas por que lá na escola, então, eles ensinavam pra gente que o I era o conjunto dos números irracionais, tá? É porque lá é difícil de você apresentar esse tipo de notação aqui, tá? Porque o que significa essa notação? R menos Q, essa barra invertida é o menos, ou seja, se eu pegar todo o conjunto dos números reais e tirar o conjunto dos racionais, quem que sobra? Sobra o conjunto dos números irracionais. Então, aqui é o Q dos racionais e aqui é os irracionais, tá certo? Só uma observação sobre essa questão das notações, tá? Então, a notação I para designar o conjunto dos irracionais, ela não existe, tá? O que existe é R menos Q. A gente lê dessa maneira, R menos Q, ok? Então, provada a existência do corpo ordenado completo, surge outra pergunta, né?
Será que existem, então, dois corpos ordenados completos com propriedades diferentes? Ou seja, será que existe, vamos supor aqui, ó, um corpo K1 e um corpo K2? Ambos corpos ordenados completos, só que com propriedades diferentes? Será que isso existe? E a resposta é negativa, tá? Ou seja, dois corpos ordenados completos, eles diferem apenas pela natureza de seus elementos, mas não pela maneira como os elementos se comportam. Aqui dá pra gente lembrar lá do que Peano disse, né? Ele falou assim, lembra? Que não importa o que os números são, o que importa são quais são as suas propriedades. É isso que importa, as propriedades dos elementos, e não necessariamente a natureza dos elementos. Tá certo? Então, só existem, na verdade, um corpo ordenado. De maneira que outro corpo ordenado que seja diferente, qual que é a única relação entre os dois? Que os elementos se comportam de maneiras iguais, tá? Os elementos podem ser diferentes. Então você acaba considerando que dois corpos ordenados, ó, K1 e K2, mesmo que eles sejam conjuntos diferentes, eles são isomorfos, né? A gente denota mais ou menos por isso aqui, ó. Eles são isomorfos, ou seja, é basicamente a mesma coisa, o mesmo conjunto, mas com natureza de elementos diferentes. Tá? É assim que a gente fala. Na prática, o que, que acontece? Trabalhar com elementos de K1 é a mesma coisa que trabalhar com elementos de K2. Por causa disso daqui, né? Ó. Porque eles não diferem pela. Aliás, eles diferem apenas pela natureza dos elementos, mas os elementos se comportam da mesma maneira. As propriedades aqui são as mesmas propriedades aqui. Tá certo? Então vamos ver quais são os axiomas que definem um corpo. Então agora vamos definir um corpo. Então um corpo é um conjunto K munido de duas operações. As operações de adição e multiplicação. Qual que é a operação de adição? A operação ela sai de K, cartesiano K, porque vai pegar dois elementos, um x e um y, e vai levar no elemento x mais y. Essa é a operação de adição. Qual é a operação de multiplicação? É a operação que sai de K cartesiano K, porque eu vou ter que pegar dois elementos e levar no produto x vezes y, tá certo? Então, um corpo K, ele é munido de duas operações. Agora, nós precisamos estudar quais são os axiomas dessas duas operações. Então, primeiro, vamos ver os axiomas para a operação de adição. Então, a operação de adição, ela é associativa. Você pode associar da maneira que você quiser. E isso para quaisquer elementos no corpo. A operação de adição, ela também é comutativa. Então, você pode fazer x mais y igual a y mais x para todos os elementos do corpo. Existe um elemento neutro da operação de adição. Como assim um elemento neutro? Existe um elemento designado zero dentro do corpo e chamado zero, tal que x mais zero é igual a x para todo x no corpo. Se existe esse elemento com essa propriedade, ou seja, x mais zero igual a x para todo x no corpo, significa que esse elemento é o elemento neutro dessa operação. Tá? Então, muitas vezes, nós não vamos referir o zero pela palavra zero, mas sim pela designação elemento neutro da adição. Tá? Então, fica melhor a gente designar o zero por elemento neutro da adição do que ficar falando zero toda hora. Porque é importante nós enfatizarmos isso. Enfatizar que o zero é o elemento neutro da adição. Existe também o elemento simétrico. Ou seja, para todo x no corpo, existe um outro elemento no corpo designado por menos x e chamado de simétrico de x, tal que x mais menos x dá o elemento neutro da adição. Tá vendo? Então, x mais menos x dá zero. Quem quer zero? Elemento neutro da adição. Tá? Então, olha, para todo x no corpo, existe um outro elemento menos x, de maneira que x mais menos x é igual ao elemento neutro da adição. Observação. 0 mais x é igual a x. Ah, mas não é a mesma coisa que nós vimos anteriormente? Não, porque nós vimos que x mais 0 é igual a x, tá? Mas a operação ela é comutativa, então 0 mais x também é igual a x. Outra coisa aqui, ó, se você fazer a soma, né, menos x mais x é igual a 0, porque a operação ela é comutativa, tá? O que nós fizemos no slide passado? X mais menos x. Mas menos x mais x também é 0, porque a operação é comutativa. Então eu só estou trabalhando com a comutatividade da operação de adição. Outra coisa interessante, ó, x menos y igual a z é verdade, C e somente C, x é igual a y mais z. Por que você pode passar daqui para cá? Ó?
Então perceba, ó, x menos y igual a z. Lembra que nós temos um costume de falar o seguinte, ó. Passa esse menos y para lá com sinal, com sinal contrário. Então, se aqui está com sinal negativo, eu passo para lá com sinal positivo, tá? O que significa esse passar para lá? Então perceba que agora nós vamos definir exatamente por que nós fazemos todas essas contas que nós fazemos hoje, tá? Nós estamos definindo essas contas, né? Então o que acontece é o seguinte: por que você pode passar para lá o y com sinal contrário? Porque, na verdade, o que você faz para passar daqui para lá? Ó? O que nós fazemos é o seguinte: nós vamos somar de ambos os lados o simétrico do menos y, tá? Porque quem que é o simétrico do menos y? Menos y. Quem que é o simétrico dele? O simétrico dele é menos ele, né? Nós ainda não vimos, né, a regra de sinal, mas a regra de sinal diz que menos com menos é mais, né? Então, menos com menos é mais. Então, menos y é igual a y, que é igual a mais y. Então, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos somar mais y de ambos os lados da nossa igualdade. É isso que nós fazemos. Então, aqui nós só associamos o menos com o y, ó, e nessa parte, o que nós fizemos? Somamos mais y de ambos os lados. Depois que somamos mais y de ambos os lados, o que nós podemos fazer? Associar esses dois elementos. Quem que é menos y mais y? Menos y mais y é zero, ó, tá vendo? Então, menos y mais y deu zero. Então, desse lado esquerdo deu x mais zero. Do lado direito sobrou só y mais z. Então, agora, x é igual a y mais z, tá vendo? É por isso que nós falamos passa para lá com o sinal trocado. Mas, na verdade, não é passa para lá com o sinal trocado. É você somar de ambos os lados da igualdade o simétrico dele. Então, de agora para frente, a gente não vai ficar falando passa para lá, passa para cá, tá? Mesmo que a gente se descuide e possa falar passa para lá, passa para cá, nós vamos entender que o que nós estamos fazendo é somar o simétrico do elemento de ambos os lados. Então perceba, você não pode chegar numa aula de álgebra, por exemplo, e falar passa para lá, passa para cá com o sinal trocado. Isso não existe, tá? Isso não pode. A álgebra ela é muito rigorosa com questões de operações. Então perceba, você não pode chegar no professor de álgebra e falar professor, passa esse y para lá e tal, né? Não pode. Você tem que falar soma o simétrico dele de ambos os lados e tal, certo? Perceba, nós estamos aqui trabalhando com uma disciplina extremamente rigorosa, né? É a disciplina de introdução à análise real. E ela existe para quê? Para poder dar um conceito formal, tá? Aquilo que não existia formalidade. De onde que veio? Do cálculo, tá? Então, é por isso que nós temos que ter todo esse rigor matemático aqui, tá certo? Então perceba, até o momento nós já conseguimos definir muitas operações que nós fazemos desde criança, tá? Então por que isso acontece? Por que isso acontece? Fique ligado nisso. O elemento zero, ó, ele é único. Perceba que, se você se lembrar, nós falamos uma questão importante nas aulas passadas. É assim, toda vez que você conhecer um objeto novo em matemática, qual é a pergunta natural que você tem que se fazer? Se esse elemento ele é único, né? Quem que você conheceu aqui? Você conheceu o elemento neutro da adição, chamado de zero. Então a pergunta natural que você deve fazer é: o zero é único? Pergunta natural, o zero é único? Ou seja, se existir um outro zero, ó, um θ, né, de maneira que x mais θ é igual a x para todo x, será que então o θ é igual a zero? De fato, o zero ele é único dentro da operação, tá? Então a operação de adição tem um único elemento neutro. Como é que você pode fazer para provar? Ó? Aqui você está supondo que existe outro, ou seja, x mais θ é igual a x para todo x no corpo. X mais θ é igual a x, certo? Então o que você pode fazer aqui? Você pode somar menos x de ambos os lados, somando menos x de ambos os lados. Do lado direito você tem zero, e do lado esquerdo aqui você tem x menos x. Só que x menos x é zero, e aí, por fim, θ é igual a zero. Então, por fim, ó, θ é igual a zero. Ou seja, se você supor que existe outro elemento neutro da adição, você consegue provar que eles são iguais, tá? Todo x em K possui apenas um simétrico, porque ó, você conheceu um outro objeto em matemática, é o elemento simétrico, né, de um elemento do corpo. Será que ele é único? Sim, de fato ele é único, tá? Dá para provar facilmente que ele é único aqui. Olha só, menos vezes menos igual a mais, né? Que é aquela lei da regra dos sinais, que você usa desde sempre. Menos vezes menos é igual a mais, tá? Então isso de fato vale. A lei do cancelamento, que você também está muito acostumado, né? Qual que é a lei do cancelamento? Lembra?
olha, x mais z igual a y mais z, perceba que você tem aqui a parcela z de ambos os lados. Então, o que a lei do cancelamento diz? Que você pode cancelar essa mesma parcela, né, deixando o resto. Então, aqui fica o quê? X igual a y, né, porque o z foi embora, foi cancelado. Mas a questão é, por que você pode cancelar o z de ambos os lados? Né? Eis a pergunta, porque aqui na análise é sempre assim. Eu estou fazendo uma operação e você deve se perguntar na sequência por que eu posso fazer isso. Qual é a justificativa do qual eu posso fazer essa conta? E a justificativa é o seguinte. Perceba que z está no corpo. Se z está no corpo, z tem um elemento simétrico. Então o que você faz? Soma o simétrico dele de ambos os lados. Depois que você soma o elemento simétrico de ambos os lados, você associa da maneira com que você quiser, porque a operação ela é associativa. E quem que é z mais menos z? É zero. Quem que é z mais menos z? É zero. Então, x mais zero é igual a y mais zero. Zero é o elemento neutro da adição, zero mais qualquer coisa dá o qualquer coisa, que aqui no caso é o x, y mais zero é o próprio y. Tá certo? Então, perceba, nós estamos justificando por que você pode utilizar a lei do cancelamento. Né? Por que você pode chegar aqui e cancelar o z de ambos os lados? Tá? É exatamente por conta disso. Porque você tem a existência do elemento simétrico do z, e você pode somar o elemento simétrico de ambos os lados, fazer as contas necessárias e chegar no final que x é igual a y. Que é exatamente como se fosse cancelar de ambos os lados. Ok? Perceba, gastamos um tempão aqui só para explicar a lei do cancelamento. Tá certo? Perceba que nós precisamos até definir quem é essa notação, ó, x menos y. Né? Porque o que significa x menos y? Né? X menos y. O que significa? Bom, nós precisamos definir isso. Por quê? Porque nós não definimos uma tal de operação de subtração, né? Na verdade, a operação de subtração, nós veremos depois que ela é uma consequência direta da operação de adição. Né? Então, fazer x menos y, na verdade, é fazer o quê? É fazer x mais o simétrico de y. Então, x menos y, ele é x mais o simétrico de y, tá certo? É isso que acontece. Então, você pode chamar x menos y de uma operação de subtração, tá? Porque, na verdade, a operação de subtração ela é decorrente da operação de adição. Então, nós conseguimos definir exatamente o que significa x menos y. Bom, agora vamos ver as propriedades e os axiomas da operação de multiplicação para o corpo. Tá? Então, nós vimos todos os axiomas da operação de adição e agora vamos ver os axiomas para a operação de multiplicação. Então, a operação de multiplicação ela é também associativa. Você pode associar do jeito que você quiser. Ela é comutativa, você pode fazer x vezes y igual a y vezes x. Elemento neutro existe também. Então, olha, existe um elemento neutro designado assim, né, por essa notação, e chamado de 1, tal que x vezes 1 é igual a x para todo x no corpo. Mas perceba, ó, esse elemento neutro, ele pertence agora a quem? A k menos o elemento neutro da adição. Ou seja, o elemento neutro da adição, aqui, 0, não é igual ao elemento neutro da multiplicação. Tá? Eles são diferentes. Então, por exemplo, porque se você se lembrar em operações, quando você estuda lá na álgebra, você pode criar operações do jeito que você quiser, desde que a operação que você está criando satisfaça todas as condições de uma operação. Lembra? Então você poderia imaginar o seguinte agora. Será então que eu consigo definir uma operação na qual o elemento neutro da adição seja igual ao elemento neutro da multiplicação? E a resposta é não. Tá? Você não consegue definir uma operação dessa maneira. Então, o elemento neutro da multiplicação será sempre diferente do elemento neutro da adição. Nós veremos mais para frente ainda que no caso do conjunto dos números reais, nós temos que 1 é sempre maior do que 0. Mas aí você pode se perguntar, poxa, mas isso não é óbvio? Não, como assim óbvio? Se eu perguntar para você agora, é óbvio que 1 é maior do que 0? Como que você prova para mim que 1 é maior do que 0? Utiliza matemática para provar que 1 é maior do que 0. Aí você fala, não, mas lá na reta real, né, eu tenho que o 1 está à direita de 0. Né? Então 1 é maior do que 0. Não, mas isso aqui é um desenho. Né? Desenho não prova nada. O que prova é matemática, é conta. Então prova para mim que 1 é maior do que 0. Então as coisas não são tão óbvias assim para provar. O fato em si ele é muito óbvio, né? Ó, 0 é menor do que 1. O fato em si ele é muito óbvio. Mas e a prova disso? E você provar matematicamente esse fato óbvio?
tá? Aí já é um pouco mais complicado. Tende a ser o seguinte, ó, os fatos mais óbvios em matemática são os fatos mais difíceis de serem provados matematicamente. Porque conforme o tempo for passando e você for estudando matemática, você vai perceber, né, nessas disciplinas mais teóricas, na qual tudo se prova, por exemplo, álgebra e análise, que os fatos mais simples são os fatos mais difíceis de serem provados. Então, ok, voltando aqui ao elemento neutro. Existe também o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Então, 1 vezes x é igual a x para todo x no corpo. Existe também aqui, na operação de multiplicação, um elemento chamado de elemento inverso multiplicativo. Como assim? Para todo x no corpo menos o elemento neutro da adição, tá vendo aqui, ó? Então x pode ser qualquer número no corpo menos o zero. Então, para todo x no corpo menos o zero, existe um outro elemento designado de inverso de x. Nós vamos chamar de inverso de x. Aqui, ó, inverso de x. Tá o quê? X vezes o inverso de x é o elemento neutro da multiplicação. É 1. X vezes o inverso multiplicativo de x é 1. Perceba que essa notação aqui, ó, não é x elevado a menos 1, tá? Isso aqui não é uma potência. Não por enquanto, né? Isso daqui não é uma potência, x elevado a menos 1, tá? É apenas uma notação. Porque se nós estivermos, por exemplo, lá, pode ser até no conjunto dos números racionais, né? Quem que é, por exemplo, o inverso multiplicativo do 2? O inverso multiplicativo do 2, ó, é 2 inverso. Mas você lembra que quando está elevado literalmente ao número menos 1, você pode fazer 1 sobre ele, então seria 1 sobre 2, o 2 elevado a menos 1, e isso dá quem? Cancela 2 com 2, isso dá 1. Então o inverso multiplicativo do 2 é 2 elevado a menos 1, que é meio, tá certo? Então aqui no caso dos números reais, né, esse menos 1, você pode entender ele como sendo literalmente a potência menos 1. Bom, mas você não tem só os reais como sendo um corpo, né? Você tem outros elementos aí, outros conjuntos que é corpo também. E aí a natureza desse outro corpo pode ser um elemento extremamente estranho, né? E aí já não fará sentido você elevar a menos 1. Isso não fará sentido, tá? Então, eu quero chamar a atenção aqui de que a notação elevado a menos 1 aqui, ó, pode parecer que é um elevado literalmente a menos 1, mas dependendo do corpo, isso não é elevado a menos 1. É simplesmente uma notação. É a notação do inverso de x. Ok? Observação aqui, x vezes 1 é 1 vezes x, que é igual a x, porque a operação de multiplicação ela é comutativa. X vezes inverso de x é o inverso de x vezes x, tá? Também porque a operação é comutativa. Dados x e y no corpo, com y diferente de zero, né? Ou seja, y diferente do elemento neutro da adição, escrevemos o seguinte, ó, x vezes y inverso como sendo x sobre y. Então a gente pode utilizar essa notação aqui, ó. Ao invés de usar essa escrita, você pode utilizar essa escrita aqui. Perceba que essa escrita você já está mais acostumado, né? É como se fosse um quociente mesmo, né? X sobre y. Então perceba, ó, mais uma vez, isso daqui é apenas notação, tá? É apenas notação. Você ainda não está fazendo conta nenhuma aqui, tá? Isso não é conta, isso é apenas notação. A conta depende sempre do quê? Depende da natureza do elemento do corpo. Então, a operação, ó, de pegar x e y e levar no x sobre y, é claro que o sobre y aqui, ó, você tem que tomar cuidado porque o y não pode ser zero, né? Porque se eu estiver num corpo de números, por exemplo, no corpo dos reais, então eu não posso ter divisão por zero. Aí eu tenho que tomar cuidado. Perceba que o zero é quem? O elemento neutro da adição. Imagine então que você esteja num corpo em que é um corpo que não é de números, tá? É um corpo, sei lá, um corpo de outros tipos de elementos. Então, você vai escrever essa notação porque você pode fazer isso em qualquer corpo. É como se fosse x dividido por y. E aí o y aqui ele não pode ser quem? Não pode ser o elemento neutro da adição. Então, essa operação de fazer isso, ó, de pegar um x e um y e levar em x sobre y, é chamado de divisão, tá? Então, você pode definir uma nova operação de divisão aqui, utilizando essa notação. E aí nós vamos chamar que x sobre y é o quê? É o quociente de x por y. Quociente de x por y. Então, como que você lê isso daqui? É o quociente de x por y. Se x é diferente de zero, ó, então x sobre y igual a z, é verdade, c e somente c, o x é igual a y vezes z. Mais uma vez, por que você pode fazer essa conta aqui, ó? Lembra do passa para lá, passa para cá, né? Então, o que você falaria aqui se você não estivesse vendo essa teoria, né? Você falaria o seguinte, o y não está dividindo do lado esquerdo, então passa para lá do lado direito com o sinal contrário, que é multiplicando. Se ele está dividindo, passa para lá multiplicando.
Mas agora a gente não pode mais ficar falando passa para lá, passa para cá. Então a gente tem que fazer as coisas de maneira axiomática, né? Então o que você pode fazer aqui, ó, para sair dessa expressão para essa expressão? Você pode multiplicar de ambos os lados pelo inverso, eu ia falar simétrico, mas não é simétrico, porque o simétrico é da adição. Aqui na multiplicação nós temos que é o elemento inverso, tá? Então são nomes diferentes, porque o nome define quem é o elemento, né? Se eu falar simétrico, eu sei que é lá da adição. Se eu falar inverso, eu sei que é aqui da multiplicação. Então o que você pode fazer em ambos os lados dessa igualdade? Você pode multiplicar pelo inverso de y. E aí você associa agora aqui, ó, quem que é? Y inverso vezes y, né? Y inverso vezes y é 1, então eu tenho x vezes 1, e x vezes 1 você sabe que é x. Então ficou o quê? Do lado esquerdo x e do lado direito é y vezes z. Aliás, o que nós fizemos aqui? Eu nem vou cortar essa parte do vídeo, né, para evidenciar o que nós fizemos aqui, ó. Na verdade, não foi multiplicado o inverso de ambos os lados, né? Porque eu já olhei o inverso aqui e eu falei que multiplicou o inverso de ambos os lados. Mas não, na verdade nós multiplicamos o próprio y de ambos os lados, tá vendo, ó? Porque quem que é o y menos 1 aqui, ó? O y menos 1 é o sobre y aqui. Eu só coloquei a notação correta. Então, o que é x sobre y, né? O que é o quociente de x por y? É x vezes y inverso. E aí o que nós fizemos? Multiplicamos por y, ó. Então, nós multiplicamos o y de ambos os lados. E aí nós fizemos as associações pertinentes, né? Associando o y com o y inverso para poder dar 1. E do lado direito sobrou só y vezes z, tá certo? Lei do cancelamento aqui também vale. Então, x vezes z igual a y vezes z, você pode cancelar z de ambos os lados, tá? E sobrar só o quê? X igual a y. Tomando cuidado que aqui tem uma condição que você deve tomar cuidado, que é que o z precisa ser diferente de zero. Então, na lei do cancelamento para a multiplicação, eu só posso cancelar um mesmo fator de ambos os lados se esse fator for diferente de zero. E aí sim eu tenho o resultado garantido. Por que eu tenho que garantir que z é diferente de zero? Porque perceba, ó, zero vezes qualquer coisa é zero, né? Você já aprendeu isso lá na escola, tá? Então, zero vezes x, ó, igual a zero vezes y. Perceba que zero está de ambos os lados aqui da igualdade, né? Aí você fala assim, eu vou cancelar então o zero aqui e fica x igual a y. Bom, mas vamos ver se isso funciona para todo x e para todo y. Ó, você sabe que 2 vezes 0 é igual a 3 vezes 0, porque dá 0 aqui do lado esquerdo e dá 0 aqui do lado direito. Você pode chegar aqui e cancelar o 0 de ambos os lados só porque ele está repetindo de ambos os lados? Não, porque se você cancela o 0 aqui, você tem que 2 é igual a 3. E isso não é verdade em matemática, certo? Então você só pode utilizar a lei do cancelamento na operação de multiplicação se o que você estiver cancelando for diferente de 0. Outra coisa interessante, ó. Se x vezes y é igual a x para todo x no corpo, ó, x vezes y igual a x para todo x no corpo, então, tomando x igual a 1, por exemplo, ó, se você tomar x igual a 1 aqui, você tem que y é igual a 1. Se x é igual a 1, o y é igual a 1. E isso prova a unicidade do elemento neutro da multiplicação. Porque perceba, nós conhecemos mais um objeto aqui em matemática, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, será que ele é único, né? Nós conhecemos também aqui o elemento inverso da multiplicação. Então, o que você deve se perguntar? Será que ele é único? Tá? Então, de fato, todos esses novos elementos que nós estamos conhecendo aqui, eles são únicos. Seja x vezes y igual a x. Se o x é diferente de zero, pela lei do cancelamento, nós temos que y tem que ser igual a 1. Porque se x é diferente de zero, você pode multiplicar de ambos os lados pelo inverso multiplicativo de x, e você chega que o y é igual a 1. Se x é igual a 0 aqui, y pode ser qualquer elemento de K, né? Que foi mais ou menos a brincadeira que nós fizemos no slide passado. Se x é igual a 0, y pode ser qualquer coisa, ele pode ser qualquer número, né? Então, ó, 0 vezes y é igual a 0 para todo y. Perceba, isso aqui são todos fatos que você já está acostumado, tá? Com o resultado dessas contas, mas você nunca soube do porquê que essas contas davam esses resultados. Você está vendo aqui agora, você está provando todas essas contas que você sempre utilizou na sua vida. Mais um fato aqui interessante, ó. Se x vezes y é igual a 1, então veremos depois, né, um pouco mais para frente, ó, que x é diferente de 0 e y é diferente de 0. Lembra desse conectivo e? Se você está utilizando o e, então as duas condições têm que estarem satisfeitas ao mesmo tempo. Então, se x vezes y é igual a 1, os dois têm que ser diferentes de zero. Porque nós vamos ver depois que x vezes y, o que você já está acostumado a trabalhar com essa conta aqui, ó?
Se x vezes y igual a zero, então y é igual a zero ou x é igual a zero. Você já está muito bem acostumado com isso daqui, né? Mas depois nós vamos ver por que isso acontece. Por fim, as operações de adição e multiplicação num corpo K acham-se relacionadas pelo seguinte axioma. Nós vamos ter agora uma propriedade que relaciona as duas operações. A operação de adição e multiplicação, que é essa daqui, x vezes y mais z. Como que você pode associar? Lembra, o que você naturalmente fazia aqui, Você fazia aquele tal chamado chuveirinho, né, x vezes y, aí você pega aqui, a operação do meio mais tá aqui, x vezes z que está aqui, tá certo? Então, por que você pode fazer isso? Porque isso daqui é uma propriedade, um axioma definido de corpo, tá certo? Então, não é à toa que você pode fazer essa conta, que é o famoso chuveirinho. Não é à toa, assim, eu vou fazer porque... eu acho que é assim. Não, não é eu acho que é assim. Essa conta existe, ela está muito bem definida. Definida por quem? Pelo axioma de distributividade em relação às duas operações de um corpo, ok? Mais observações, Perceba que você pode também utilizar aquela propriedade distributiva do outro lado, né? Por que você pode utilizar ela do outro lado? Porque a operação que está aqui fora é a operação de multiplicação e você viu que a operação de multiplicação ela é comutativa, tá? Então você também pode multiplicar do outro lado. Se você tem x vezes zero para todo x no corpo, então x vezes zero é igual a zero para todo x no corpo, que é algo que você já está muito acostumado também. Zero vezes qualquer coisa ser zero. Mas perceba, zero vezes qualquer coisa é zero, mas desde que essa qualquer coisa esteja dentro do corpo. Desde que essa qualquer coisa seja um número no corpo. Por que eu estou utilizando essa denominação assim, x vezes qualquer coisa? Porque é o seguinte, porque x vezes qualquer coisa, aliás, x não, zero, né? Porque se zero vezes qualquer coisa não é zero. Você fala, como assim? Zero vezes qualquer coisa não é zero. Eu aprendi na escola, todos os meus professores a vida toda falaram que zero vezes qualquer coisa é zero. Bom, não é bem assim, tá? Zero vezes qualquer número, sim, é zero. Tá escrito aqui, Zero vezes qualquer número, qualquer elemento do corpo, é zero. Agora, você pode multiplicar zero por outras coisas que não são números, né? Por exemplo, o que é zero vezes infinito? Eu posso fazer essa conta. Zero vezes infinito. Zero é um elemento do corpo. Infinito não é um elemento do corpo. Eu nem sei o que é infinito, né? A gente nem sabe. A matemática, a ciência, ainda não sabe o que é o infinito. O que é o infinito? Estou perguntando para você agora. O que é o infinito? Nós já fizemos essa reflexão em aulas passadas, né? Será que o infinito é um número estranho que a gente não conhece ainda? Um outro tipo de número? Uma natureza completamente diferente? Não sabemos. Será que o infinito é um lugar? Né, um lugar geométrico que está, sei lá, muito longe e a gente não consegue chegar lá? Será que é isso? Não sabemos, tá? A ciência não sabe o que é o infinito ainda. Mas essa conta nós podemos fazer. Zero vezes infinito. E zero vezes infinito, o que é isso? Será que isso é zero? Na verdade, isso não é zero. Isso é diferente de zero. Isso é diferente de zero. Nós vamos ver isso mais para frente. Muito provavelmente você já viu isso também na disciplina de cálculo, né? Porque na disciplina de cálculo existe uma seção só sobre indeterminações, né? Quando você trabalha com derivadas, né? Então, veja, zero vezes qualquer número é zero, mas zero vezes qualquer coisa pode não ser zero, porque eu posso multiplicar zero por alguma outra coisa que não seja um número. Agora aqui, que eu tinha mencionado anteriormente. Se x vezes y é igual a zero, o que nós temos então? Que x é zero ou y é zero. Lembra do conectivo ou? O conectivo ou diz que basta que um dos dois seja verdadeiro para que a sentença aberta seja verdadeira. Então, de fato, se x é diferente de zero, aqui, o que você pode fazer? Se x é diferente de zero, você pode multiplicar o inverso de x por ambos os lados aqui. Se você multiplica x inverso em ambos os lados, então depois você pode associar aqui, x inverso vezes x, isso dá 1, e 1 vezes y é o próprio y, tá? Então deu o quê? Deu y igual a zero. Tá certo? Analogamente, você pode fazer para o y também aqui. Assim, se x é diferente de zero perceba, ao mesmo tempo, se x é diferente de zero e y é diferente de zero, então o produto é diferente de zero, automaticamente. Isso não acontece em todos os lugares. Por exemplo, imagina que você tem o conjunto das matrizes quadradas
de ordem, vamos colocar aqui, ó, de ordem 2 por 2, né, com entradas reais, com números reais. Você sabe que você pode fazer o produto de matrizes, né? Como que você faz, né? Ó, pegar a matriz 1, 0, 0 e 0 e multiplicar pela matriz 0, 1, 0 e 0. Então perceba, ó, ambas as matrizes A e B aqui não são as matrizes nulas. A matriz nula é a matriz na qual todos os seus elementos, todas as suas entradas são 0. Aqui não. Tem um aqui, tem um aqui. Então A e B não são as matrizes nulas. Se você fizer o produto aqui, quem que é o produto? Aí sim é a matriz nula. Perceba? Então, às vezes, você está vendo todos esses axiomas aqui, você fala, não, mas isso é super muito óbvio, porque eu trabalho isso a vida toda, né? Eu conheci isso a vida toda e tal. Mas perceba, você fez essas contas a vida toda para apenas números, né? Você pode ir para conjuntos com naturezas diferentes, e aí as coisas podem não ser tão claras assim. Então, nem tudo é óbvio, tá? Nem tudo é óbvio. Inclusive, se você considerar aqui, ó, o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, em que todas as matrizes aqui têm inversa, então isso daqui é um corpo, tá certo? Tá vendo, ó? Um outro corpo que não é número, é um corpo formado de matrizes. Então são as matrizes de ordem 2 por 2, na qual todas as matrizes aqui têm inversa. É claro, fora a matriz nula, né? Matriz nula não tem inversa. Então isso daqui é um corpo, tá vendo? Então fazer as contas nesse corpo aqui pode não ser tão óbvio quanto você está acostumado com números. Regra de sinais. Enfim, chegou a regra de sinais. Mais uma vez, você utiliza a regra de sinais desde o ensino básico. Você utiliza de uma maneira muito natural, porque foi passado para você a regra de sinais e você passou a utilizar. Mas aqui é claro que você consegue mostrar, através de todos os axiomas passados, por que a regra de sinal funciona dessa maneira que a gente já está acostumado. Então, olha o que nós podemos fazer com a regra de sinais. Ó. Se você tem menos x vezes o y, você pode pegar esse menos e passar para o y, né? Então você pode passar o menos para o y aqui. Você pode também pegar o menos e colocar em evidência, sem problema algum. Você sabe também, ó, que menos x vezes menos y é igual a x vezes y, porque o que você está acostumado a fazer aqui na regra de sinais? Menos com menos é mais. Mais uma vez, você pode provar tudo isso daqui, tá? Utilizando todos os axiomas, tá? Aqui tem uma prova bem rápida aqui. Em particular, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1 também. Então depois dá uma olhada aqui na demonstração. Não vamos ficar perdendo muito tempo, não. Conjunto dos números reais, ó. Exemplo 2.1. O conjunto Q dos números racionais, ó, com as operações usuais de números racionais, é um corpo. Então perceba, o primeiro corpo que nós estamos vendo aqui, literalmente, né, é o corpo dos números racionais. Porque, veja, você sabe que os naturais, se você definir as operações de adição e multiplicação aqui, você não consegue todos os axiomas. Então você não tem, por exemplo, você não tem aqui no caso dos naturais os negativos, você não tem as divisões. Aí você vai lá para os inteiros, né? Ah, os inteiros até que tem os negativos, né? Mas ele não tem as divisões. Aí você fala assim, então esse cara também não é um corpo. Aí você vai para o conjunto dos racionais. Ah, os racionais têm os negativos, os racionais têm as divisões, os racionais têm o elemento neutro da adição, que é o zero, né? Zero sobre qualquer coisa, né? Desde que essa qualquer coisa seja diferente de zero. Ah, o conjunto dos racionais também tem elemento neutro, né? Que é 1 sobre qualquer coisa, né? Desde que essa qualquer coisa seja diferente de zero. Você fala, poxa, então o que é um corpo? Então, de fato, o primeiro corpo numérico que nós estamos vendo aqui e conhecendo é o corpo dos números racionais, tá? Então, os racionais é o primeiro corpo. Se você, então, lembrar aqui das operações com números racionais, tá? Mas não vamos fazer aqui passo a passo, porque são operações dos racionais como nós já conhecemos. Então, as operações de adição e multiplicação, elas estão muito bem definidas, porque se você supor que existe outro, né, por exemplo, como que funciona a operação de adição de números racionais, né? Lembra a propriedade geral, né? Então vai ser esse vezes esse está aqui, mais esse vezes esse está aqui. Se você supor que é igual a um outro, né? Tá vendo que a gente mudou tudo para índice 1, né? Para dizer que é outro. Então aqui você teria que provar que esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse daqui. Então, fazendo essas contas, você prova que a operação está bem definida, né? O que significa dizer que a operação está bem definida? Significa que toda vez que eu opero dois elementos,
o resultado é único. Então, ou seja, eu não posso operar dois elementos e dar dois resultados diferentes, né? Se isso acontecesse, significaria que a operação ela não é bem definida, tá? Bom, mas o corpo dos números racionais ele já é muito bem conhecido, nós já estamos muito bem acostumados com ele, então a operação de adição e a operação de multiplicação são operações bem definidas, porque toda vez que eu faço uma multiplicação de números racionais, o resultado é único. E aí, ó, vamos ver alguns elementos principais aí do corpo, né? Porque perceba, nós conhecemos vários elementos novos dentro de um corpo, né? Que nós denominamos lá por nomes que a gente nem conhecia. Por exemplo, o elemento neutro. Então, o elemento neutro da adição, né? O elemento neutro da adição é quem? É 0 sobre P', né? Em que P' é diferente de 0, porque perceba, não existe divisão por zero em lugar algum da matemática. Bom, aí você fala assim, mas não é o zero? Eu não posso só escrever que zero é o elemento neutro da adição nos racionais? Ah, tudo bem, mas você sabe que o número racional, a forma geral dele é P sobre Q, com Q diferente de zero. Então, todos os elementos de Q tem que ter essa expressão, né? Ó, alguma coisa sobre alguma coisa. Então, o zero, você pode colocar zero sobre P', em que P' é diferente de zero. Então, esse é o elemento neutro da adição. Só colocando no formato do conjunto, né? É claro que é sempre a mesma coisa. E aí o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro da multiplicação é 1 sobre 1. Então por que a gente escreve ainda 1 sobre 1? Porque tem que ser P sobre Q. E é claro que 1 sobre 1 é igual a 1. Quem que é o simétrico de P sobre Q, ó? P sobre Q, ó. Então P sobre Q mais quem aqui que dá o elemento neutro da adição, ó. P sobre Q mais quem? Quem que é o simétrico? O simétrico é menos P sobre Q. Então, se você colocar menos P sobre Q, é o simétrico. Nós podemos escrever também, nós temos o costume de escrever o seguinte, ó. De escrever menos P sobre Q, ó. De colocarmos o menos na frente aqui, né, ó. Tá? Você pode escrever dessa maneira também. E o inverso de P sobre Q? O inverso já é o inverso multiplicativo, né? Aqui é o simétrico. O simétrico está relacionado à operação de adição e o inverso está relacionado a quem? O inverso está relacionado à operação de multiplicação. Então, ó, P sobre Q, quem que é o inverso dele? Ou seja, P sobre Q, com quem que eu multiplico que dá o elemento neutro da multiplicação, né? Você pode perceber que é só trocar aqui, ó, o denominador com o numerador, né? Então, o denominador aqui passa para cima, Q, e o numerador passa para baixo, né? Que aí você pode fazer o quê, ó? Corta esse com esse, corta esse com esse. Sobra o quê? Sobra um aqui desse lado. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo é o conjunto Z2, né? O conjunto Z2 é formado só pelo 0 e pelo 1. Esse conjunto aqui é um conjunto bem estranho, porque não é um conjunto de dois números apenas. O Z2, ele é um conjunto que vem lá da álgebra, né? A gente conhece lá na álgebra, como sendo o conjunto das classes de equivalência módulo M. Então você tem lá o ZM, né? Lembra de álgebra? Tá? Classes de equivalência. Quem que é o Z2 então? Ó? Z2 é formado pelo 0 e pelo 1, mas o 0 não é só o número 0, tá? Ele é o número natural 0, né? O número inteiro 0, só que ele representa um conjunto grande, que é o conjunto dos números pares. Então, 0 representa o conjunto dos números pares. E o 1 representa o conjunto dos números ímpares, né? Então, por que é chamado de classe de equivalência módulo M, né? Que é também chamado de classe de restos. Porque, ó, o M aqui agora é 2, né? Ó, de maneira geral, eu tenho o ZM. O M aqui agora é 2. Então é o seguinte, o que nós fazemos? Nós pegamos todo o conjunto dos inteiros, e nós fazemos uma divisão entre todos os números inteiros da seguinte maneira, ó. Aqui no 0, nós deixamos todos os números inteiros que deixam resto 0 quando dividido por 2, tá? Se você falar assim, ó, quem são todos os números inteiros que quando eu divido por 2 dá resto 0? São os números pares. E aqui para 1 é a mesma coisa, ó. Quem são todos os números inteiros que quando eu divido por 2 deixa resto 1? São todos os números ímpares, né? Então aqui o 1 representa o conjunto de todos os números ímpares, né? Então perceba, ó, que eu posso fazer conta também entre esses números aqui, né? Ó, fazendo conta entre esses números aqui, eu vou ter que tomar só um certo cuidado aqui que vamos ver, ó. Para a operação de adição aqui dentro, ó. 0 mais 0 é 0. Por quê? Porque 0 deixa resto 0 quando dividido por 2, né? Porque perceba que a divisão lá no conteúdo de divisibilidade é diferente da divisão de números comum. Essa divisão que nós estamos
falando aqui para poder analisar o resto, é a divisão lá de divisibilidade, não é a divisão de números. Você precisa rever isso daí se você não estiver lembrando. Então, 0 mais 0 é 0, tá? Porque 0 deixa resto 0 dividido por 2. 0 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é 0. Fala, 1 mais 1 é 0? Como que 1 mais 1 é 0? Como assim 1 mais 1 é 0? Perceba, eu não estou somando literalmente o número 1 mais 1. Eu estou somando um representante da classe de equivalência 1 mais um representante da classe de equivalência 1 e estou analisando o resto. Então, quem que está na classe de equivalência 1? É um número ímpar, né? Então é um número 2k1 mais 1. Isso é um número ímpar, de maneira geral, né? E eu estou somando com outro número ímpar, que é um 2k2 mais 1. Eu estou somando. Onde será que está o resultado da soma de dois números ímpares, né? Ou seja, será que o resultado de dois números ímpares é um número par ou um número ímpar? Porque se for par, vai estar aqui na classe do 0. Se for ímpar, vai estar aqui na classe do 1. Então, como que você soma isso daqui, né? Ó, então, vai ser... Vamos tirar esses parênteses aqui, ó. Só vamos analisar se isso é um número par ou um número ímpar. Vamos somar aqui, ó, 2k1 mais 2k2, e vai ser 2 que multiplica k1 mais k2, mais 1 mais 1 é 2, mais 2. Então tem mais um aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Posso colocar ainda o 2 em evidência, que multiplica k1 mais k2 mais 1. Tá vendo, ó? Isso aqui eu posso chamar de um k3. Então isso é 2 vezes k3, ó. É um múltiplo de 2, e um múltiplo de 2 é um número par. Então, por isso que quando eu somo um representante do 1 mais um representante do 1, dá 0. Tá certo? Porque um número ímpar mais um número ímpar dá par. E todo número par deixa resto 0 quando dividido por 2. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso daqui. Então não é em todos os lugares da matemática, em todos os mundos possíveis, que 1 mais 1 dá 2. Tá? Então aqui nesse caso, 1 mais 1 dá 0. Tá? Lembrando que quem que é o 0? É o representante da classe de equivalência, né, do 0. Quem que é 1? É o representante da classe de equivalência do 1. Então, lembre disso daí, tá? Se você não lembra, volta lá em divisibilidade e estuda. E aqui na multiplicação não acontece nada de muito estranho como aconteceu aqui na adição, tá? Então aqui na multiplicação é bem simples, né? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 1 é 1 também. Bom, eu vou afirmar para vocês aqui que esse conjunto Z2, por si só, ele é um corpo. Ele é um corpo inteiro. Ele tem, tá vendo? Ele tem as operações de adição e multiplicação definidas, e ele tem todos aqueles axiomas que nós definimos. Todos, todos, todos. Tá? E o conjunto Z2 ele é o menor corpo que existe. Tá? De todos os corpos que existem na matemática, o Z2 ele é o menor de todos. Então ele tem elemento neutro da adição, da multiplicação, tem simétrico e tem inverso para todo mundo. Tá? Para todo mundo tem que ter, né? Então, pela definição, ó, a adição e a multiplicação elas são comutativas. Tá? Você consegue ver aqui na tábua da operação. O elemento neutro da adição é o zero, que é 0 mais qualquer coisa dá 0, você vê aqui na tábua. O elemento neutro da multiplicação é o 1, né? Você vê aqui na tábua também. Quem que é o simétrico do 0? 0 mais quem que dá 0? 0 mais 0 dá 0. Então o simétrico do 0 é o 0. Quem que é o simétrico do 1? Porque quem que é o simétrico do 1, né? É o elemento dentro do corpo que quando eu somo a 1, dá 0. Quem que eu somo com 1 que dá 0? O próprio 1, tá vendo? 1 mais 1 deu 0, né? 1 mais 1 deu 0. Então o simétrico do 1 é o próprio 1. Tá vendo? Então aqui na operação de adição eu tenho tudo, tenho a existência de todos os axiomas. E o inverso do 1 aqui na operação de multiplicação é o próprio 1 também, tá vendo? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Conjunto Q de I, ó. Esse conjunto Q de I, ele é formado da seguinte maneira, ó. Ele é todos os pares ordenados XY, de maneira que XY são números racionais, tá? Bom, por que aqui tem Q de I, apareceu um I aqui, esse literalmente é aquela unidade imaginária dos números complexos que nós já estamos acostumados. E por que ele não está aparecendo aqui, tá? É porque se você já estudou números complexos, você deve se lembrar que você pode fazer uma representação diferente para o número complexo, ó, x mais yi. O x mais yi você pode escrever como sendo um par ordenado, xy. Tá? Isso porque o conjunto dos números complexos, vamos trabalhar com os complexos, tá?
O conjunto dos números complexos, ele é isomorfo ao R2. Como assim? O conjunto dos números complexos é isomorfo ao conjunto do R2, tá? É porque você consegue representar todos os números complexos, tá? Como se fosse o R2, normal, né? Em que aqui, ó, eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo I e Y. Se você se lembrar de variáveis complexas, tem isso daqui. E aí, ó, essas operações, ó, dentro desse conjunto QDI, ó, somar números complexos e multiplicar números complexos. Lembrando que quem são esses números complexos, né? São números complexos na qual o x e o y são números racionais agora, tá? Então, esse conjunto aqui ele é chamado de números complexos racionais, tá? Por que números complexos racionais? Porque os coeficientes aqui, ó, x e y, de x mais yi, são números racionais. Isso daqui também é um corpo. Esse conjunto, ele é um corpo. Esse QDI, ele é um corpo também. Tá? Um corpo mais diferente, tá vendo? É um outro corpo bem diferente, bem diferente, inclusive, por sinal, né? Então, se ele é um corpo, ele tem elemento neutro, ele dá adição, dá multiplicação, tem simétrico da adição e tem inverso para a multiplicação, tá? Como exercício, eu quero que você encontre todos esses elementos. Aqui foram dados alguns, mas depois eu quero que você encontre todos os elementos aqui. Esses elementos mais importantes dentro do corpo, né? Os elementos, elemento neutro da adição e da multiplicação, o simétrico, que é da adição, e o inverso, que é da multiplicação. Conjunto Q de T, ó. Agora nós vamos para um outro conjunto muito estranho, que provavelmente vocês nunca viram na vida de vocês, e que também é um corpo. Esse conjunto é o conjunto Q de T. Eu vou chamar a atenção de você para esse conjunto aqui, tá? Ó, esse conjunto aqui é extremamente importante, tá? O conjunto Q de T, tá? Circular aqui, ó, tá? Muito importante. Por que que ele é um conjunto muito importante? Que mais para frente vai acontecer um fato em matemática que é um fato extremamente absurdo do ponto de vista da sua intuição natural. Perceba que já apareceu alguns fatos extremamente absurdos aqui na disciplina, tá? Que vai contra a nossa noção natural de matemática, que é, por exemplo, de que existem vários tipos de infinito, inclusive um maior do que o outro. Mais para frente vai aparecer mais alguns absurdos assim, né? E o próximo absurdo que nós vamos ver, nós vamos precisar do conjunto Q de T para conseguir enxergar bem esse outro absurdo matemático. Então, quem que é o conjunto Q de T? Ó? O conjunto Q de T, ele é o conjunto das funções racionais. Como assim funções racionais? Vai ser um quociente em que a parte de cima, o numerador, ele é um polinômio e a parte de baixo é um polinômio também. Tá? Então, quem que são os elementos do conjunto Q de T? São quocientes de polinômios. Então, pode ser, tipo, pode ser x² mais 2x mais 1 dividido por x menos 1, por exemplo, tá vendo? Isso aqui é um elemento de Q de T, tá? Por quê? Em cima é um polinômio, embaixo é um polinômio também. É claro que embaixo, o polinômio Q de T aqui, ó, ele não pode ser identicamente nulo, né? Ele não pode ser nulo para todo T. Então isso daqui também é um corpo, tá vendo? Um outro corpo e um corpo todo diferentão. Uma coisa interessante que acontece aqui num corpo, e num corpo qualquer, é o seguinte: se você tem que x² é igual a y², isso significa que o x ele é igual a mais ou menos o y. Porque talvez se você ainda estivesse na escola e você fosse tentar resolver aqui que x² igual a y², você colocaria apenas que x é igual a y. Não, mas na verdade x é igual a mais ou menos y. Por quê? Porque aparece um outro caso aqui. Porque quando a gente resolve, de acordo com todas as propriedades, os axiomas de corpo, olha só o que tem, ó. x² igual a y². O que você pode fazer? Somar menos y de ambos os lados, né? Então fica x² menos y² igual a 0, porque o lado direito morreu, né? Aqui dá uma diferença de quadrado. Como que você abre a diferença de quadrado, né? x² menos y² é igual a x menos y, que multiplica x mais y. Aqui tem um produto, tá vendo? Então você tem um produto, ó, com dois fatores igual a 0. O que nós vimos um pouco antes? Que ou esse primeiro fator é 0, ou o segundo fator é 0. Então, ou x menos y é 0, ou x mais y é 0. No primeiro caso, x é igual a y, porque eu posso somar y de ambos os lados. No segundo caso, o x é igual a menos y, porque eu posso somar menos y de ambos os lados. Então, o que você tem? O x é igual a y, ou o x é igual a menos y. Perfeito? Ufa, então chegamos ao final dessa aula, né? A aula foi um pouco extensa, com muitos elementos novos que nós
não conhecíamos ainda de acordo com a nossa vida de estudante de matemática. Então, você precisa rever toda essa aula depois com um pouco mais de calma. Não se esqueça de estudar o material de apoio, porque no material de apoio tem um pouco mais de teoria em relação a isso daqui, tem mais exemplos. Então, faça esse estudo muito bom do material de apoio e também do vídeo aqui para você poder aprender bem todos os conteúdos e todos os elementos que foram inseridos aqui nessa aula, né? Porque você viu que tem elementos novos aqui. Então, de agora para frente, você tem que dominar todos esses elementos, né? Então, o que é um corpo? Quais são os axiomas envolvendo um corpo? Quem são elemento neutro da adição, elemento neutro da multiplicação, simétrico e inverso, tá? Então, de agora para frente, você precisa ver isso daí, ok? Então, até a próxima aula.